Você foi ensinado a ser bom, a agradar, a não incomodar. Mas será que sua alma sobrevive nessa bondade de plástico? Você finge que está tudo bem, mas sente que algo em você está sufocando. Você sorri, mas algo em você grita. E esse grito vem de um lugar que você nunca aprendeu a escutar. Carl Jung dizia: o mal que não enfrentamos nos governa. E talvez o mal que te governa seja exatamente aquilo que você tentou enterrar. A raiva, o desejo, a intensidade, a sua voz. Você cresceu aprendendo a se conter, a se diminuir, a se calar, mas ninguém se cura ficando pequeno. Ninguém encontra a alma tentando ser perfeito. Talvez seja a hora de ser um pecador, não um destruidor, mas alguém que finalmente ousa se escolher, que para de pedir desculpas por existir, que não finge mais pureza para ser amado, porque essa bondade que te ensinaram é a prisão onde sua sombra foi trancada. É o teatro onde sua raiva aprendeu a sorrir. É o lugar onde sua alma começou a adoecer. Ser um pecador, aqui, não é machucar os outros. É parar de se machucar para agradar os outros. É dizer não com coragem. É se expressar com verdade. É errar, cair, levantar e continuar sendo digno do próprio amor. Você não precisa ser puro. Precisa ser inteiro. E para ser inteiro, vai ter que encarar tudo o que te ensinaram a negar. A sombra, o instinto, o impulso. A verdade que não agrada. Porque só quem confronta a própria sombra é capaz de se tornar verdadeiro. Então sim, talvez seja a hora de pecar. Você aprendeu a se controlar, a conter a raiva, a calar os impulsos, a sorrir quando queria gritar, a ceder quando queria fugir, a aceitar quando tudo dentro de você dizia não. Você fez isso por amor, para manter a paz, para não perder pessoas, para não desapontar, para continuar sendo o bom filho, a boa parceira, o profissional admirado. Você foi treinado para isso, para agradar. Mas agradar tem um custo. E quando o preço é a própria alma, a conta chega. Primeiro vem o cansaço que não passa. A sensação de estar vivendo no automático. A tensão nos ombros, o estômago apertado, a respiração curta. Depois os sentimentos sem nome, a irritação constante, o choro preso, a inveja que você nega, a agressividade que você jura que não tem, mas que explode nos momentos mais inoportunos ou se transforma em doenças, exaustão, apatia. É a sombra, aquela parte de você que você tentou trancar, aquilo que você não quis ser, aquilo que disseram que era feio, errado, inaceitável. Só que a sombra não desaparece. Ela se acumula, se espalha por dentro, se esconde nas palavras que você engole, nos limites que você não impõe, nos desejos que você silencia. E então você começa a se perder de si. Vai ficando vazio, bonito por fora, quebrado por dentro, generoso por fora, ressentido por dentro, calmo por fora, furioso por dentro. E quanto mais você tenta ser perfeito, mais você se desconecta da alma. Carl Jung chamava isso de inflacionamento da persona. Quando o personagem que você criou para o mundo cresce tanto que engole quem você realmente é. Você se transforma numa máscara, um reflexo do que esperam de você. Um boneco simpático, um pacificador cansado, um anjo mutilado. Mas a alma não suporta viver aprisionada. E ela começa a enviar sinais, pequenos desconfortos, incômodos inexplicáveis, falta de prazer nas coisas que antes faziam sentido, vontade de desaparecer, medo de ser descoberto, medo de ser verdadeiro, porque ser verdadeiro significa tocar em tudo o que você escondeu. Ser verdadeiro é sujo, é intenso, é contraditório. A verdade não cabe na fantasia do bonzinho. A verdade inclui o caos, inclui o egoísmo necessário, a raiva justa, o desejo não permitido, a força que assusta os que se acostumaram com a sua submissão. E é aí que começa a cura. Quando você para de tentar ser agradável e começa a ser honesto. Quando você assume que sente o que sente, que deseja o que deseja, que está cansado de engolir o próprio grito só para manter a pose de bom. É preciso coragem para pecar, coragem para transgredir o papel que te deram,
coragem para decepcionar quem só te ama se você for bonzinho. Porque pecar, no sentido simbólico, é romper com o acordo de submissão. É dizer não onde você sempre disse sim. É parar de fingir que não sente raiva. É parar de se explicar por tudo. É levantar a voz sem culpa. É existir sem autorização. O pecado é o primeiro passo da liberdade interior. E é por isso que Jung dizia: a sombra é 90% ouro. Porque aquilo que você mais esconde é também aquilo que mais te liberta. O seu pecado pode ser sua potência. A sua raiva pode ser sua coragem. O seu desejo pode ser sua bússola. O seu cansaço pode ser o início da sua revolução. Mas para isso, você vai ter que parar de se proteger da dor e começar a escutá-la. Vai ter que parar de tentar ser perfeito e começar a se tornar inteiro. Vai ter que se permitir confrontar tudo aquilo que você tentou ser para não ser rejeitado. Porque a maior rejeição de todas é aquela que você faz contra si mesmo. E ninguém aguenta viver assim por muito tempo. A alma adoece, a alegria some, o brilho apaga, e você continua fazendo tudo certo, mas se sentindo cada vez mais errado. O mundo aplaude sua gentileza. Mas você sente que está morrendo por dentro, porque está. E o que te mata não é a raiva, é não poder senti-la. O que te destrói não é o erro, é fingir que nunca erra. O que te sufoca não é o desejo, é sufocá-lo em nome de uma imagem ideal. Pecar, então, é apenas o nome simbólico para a sua primeira escolha real. É dizer: eu não vou mais ser só o que esperam, eu vou ser o que sou, com luz, com sombra, com caos, com verdade. Porque a alma não quer uma performance, a alma quer liberdade. Você tentou ser apenas luz, tentou ser o calmo, o racional, o que entende tudo, o que perdoa rápido, o que nunca grita, o que está sempre disponível, sempre sorrindo, sempre forte. Você fez isso por tanto tempo que começou a acreditar que era você. Mas isso não é você. Isso é a sua persona, a versão editada, podada e domesticada que você criou para sobreviver em um mundo que rejeita a verdade crua da alma. A persona não é vilã. Ela é uma adaptação, um escudo. Mas quando ela cresce demais, sufoca tudo o que é espontâneo, vital e verdadeiro. E é aí que nasce a sombra. Carl Jung chamava de sombra tudo aquilo que você não quer ser. Tudo o que você esconde, reprime, nega. Tudo o que não combina com a imagem que você construiu para ser aceito. Sua raiva está lá. Sua inveja, sua vaidade, seu orgulho, sua arrogância, seu medo de ser fraco, seu prazer em dizer não, seu impulso de abandonar tudo, sua vontade de ser visto, desejado, exaltado, sua necessidade de controle, sua agressividade passiva, sua sexualidade não resolvida, sua indiferença, está tudo lá. E quanto mais você tenta se manter bonzinho, mais ela cresce. E mais ela escapa por onde você não vê. Nos pequenos comentários cheios de veneno, nos elogios disfarçados de crítica, na doçura que manipula, na gentileza que esconde desprezo, no sorriso que contém ódio, nos sonhos que você sabota sem saber, nas relações que você destrói com culpa ou omissão, porque ninguém apaga a sombra. Ela é parte de você. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais poder ela ganha. É ela quem conduz seus impulsos mais autodestrutivos. É ela quem faz você repetir os mesmos ciclos, quem te prende a pessoas que você jura não querer, quem te faz agir como aquilo que você mais condena. E o pior, é ela quem alimenta o autoabandono. Porque para manter a imagem limpa, você sacrifica a si mesmo. Você diz sim quando quer dizer não. Pede desculpas quando não errou. Se cala quando está certo. Se sabota quando está perto. Se encolhe quando o mundo te chama para crescer. Você se trai, um pouco por dia, e chama isso de maturidade, de humildade, de espiritualidade. Mas a alma sente o abandono, sente a prisão, sente que a vida virou um palco onde você representa um papel que já não suporta mais vestir, e os sintomas começam a aparecer. Angústia, ansiedade, apatia, cansaço crônico, incapacidade de dizer o que sente,
medo de ser verdadeiro, dificuldade em se posicionar, culpa por desejar, vergonha por sentir, vontade de sumir, sensação de não pertencer a lugar nenhum. Você está inteiro por fora, mas despedaçado por dentro, e ninguém vê, porque você aprendeu a esconder bem. Você virou especialista em parecer bem, mas o corpo sabe e começa a avisar, no peito apertado, no sono quebrado, na insônia que te persegue, nas crises que surgem do nada, na falta de prazer nas pequenas coisas, e você tenta melhorar, medita, ora, faz terapia, lê livros, se dedica, mas continua sentindo um vazio estranho, uma culpa que não sabe de onde vem, um desconforto com a própria existência. E então você pensa, tem algo errado comigo. Mas não. O erro não é você. O erro é a versão de você que você foi forçado a encarnar. O erro é tentar viver só com metade de si. O erro é negar a sombra. Porque a sombra que você nega não desaparece. Ela se vinga. Ela te sabota. Ela te domina. Ela toma o controle nos momentos que mais importam. E você nem percebe, porque ela age nos bastidores. Ela escolhe por você. Ela te protege de tudo, inclusive da sua liberdade. E por isso você continua vivendo como se estivesse com freio de mão puxado. Como se algo te impedisse de ir além, de viver de verdade, de amar sem medo, de sentir sem censura, de existir sem vergonha. E esse algo tem nome: repressão. Repressão do que sente, do que pensa, do que deseja, do que precisa. Repressão da alma, da carne, da expressão, do grito, do não, do prazer. E viver reprimido é morrer acordado. É seguir funcionando, mas sem alma, sem brilho, sem verdade. E você não foi feito para isso. A sua alma é selvagem, sua alma é intensa, sua alma quer vida, não aparência. E enquanto você tentar ser bom demais, vai continuar sendo prisioneiro da própria máscara. O único caminho é a integração. E integrar não é se entregar à sombra, é se reconciliar com ela. É escutar o que ela tem a dizer. É acolher as partes que você jurou não ter. É assumir a sua raiva sem se perder nela. É abraçar seu desejo sem se envergonhar dele. É deixar de pedir permissão para ser quem você é. Porque quando você faz isso, algo muda. O olhar ganha presença. A voz ganha força. O corpo ganha alma. E a vida começa a se mover de dentro para fora. Você não precisa ser puro. Precisa ser inteiro. E a inteireza só nasce quando a sombra deixa de ser inimiga e vira aliada. Você aguenta 1 dia, 2, 1 ano, 10. Você sorri, se cala, engole. E cada vez que engole o que sente, algo dentro de você se afoga. Você aprende a funcionar no meio da dor, a ser eficiente mesmo sem energia, a ser simpático mesmo esgotado, a se doar mesmo sem receber nada. Você vai se tornando aquilo que todos admiram e ninguém conhece. Porque ninguém vê o preço que você paga para manter esse ser bom. Ninguém vê o esforço que você faz para não explodir, para não incomodar, para não ser rejeitado. Até que um dia, a alma não aguenta mais. E ela não pede licença. Ela desaba. Pode ser numa crise de choro que surge do nada, num ataque de raiva que você não consegue controlar, numa sensação estranha de não querer mais nada, numa dor física que não tem explicação, numa vontade de fugir de tudo, até de si. É o colapso, a queda, o momento em que a persona racha e tudo o que você tentou esconder começa a sair pelas frestas, e você se sente fraco, derrotado, perdido, mas não está. Está finalmente sendo real. Carl Jung dizia que o colapso muitas vezes é o início do processo de individuação, o começo da jornada de retorno à alma, porque é no colapso que a mentira interna perde força. É quando você não consegue mais fingir, não consegue mais se adaptar, não consegue mais manter o personagem. E isso, embora pareça um fim, é um nascimento. O nascimento de quem você é sem as armaduras, sem os filtros, sem os pactos silenciosos de obediência emocional. É aí que você começa a escutar a sombra, não como ameaça, mas como linguagem da alma,
A raiva que você sempre reprimiu começa a te mostrar onde você foi abusado. O medo que você ignorou revela as partes de você que precisam acolhimento. A tristeza que você escondeu aponta para tudo que você sacrificou em nome da aceitação. O corpo, agora sensível, te faz parar para sentir. A mente, cansada, começa a soltar as exigências absurdas. E no silêncio da queda, você começa a ouvir uma voz que não vem de fora. Vem de dentro. E ela não te exige nada. Só te mostra. Você não nasceu para ser perfeito. Você nasceu para ser inteiro. E ser inteiro é um processo violento, porque exige que você desmonte tudo o que construiu para sobreviver. Os elogios que você acumulou, as imagens que você criou, as relações que só existem porque você se anula nelas. A ideia de que amor é nunca dizer não. A crença de que ser bom é não ter limites. Tudo isso começa a ruir. E dói, porque você sente que está perdendo o chão. Mas o que você está perdendo, na verdade, é a prisão. O chão era a cela. O colapso é o início da fuga. Mas a fuga não é para longe de si. É para dentro. É ali, nos escombros da sua versão adaptada, que você encontra a sua essência. Aquela criança que gritava e ninguém ouvia. Aquele adolescente que queria explodir, mas foi silenciado. Aquele adulto que cansou de fingir maturidade, quando só precisava de espaço para existir de verdade. Você reencontra partes suas que estavam adormecidas. Sua potência, sua rebeldia sagrada, sua voz direta, sua coragem de dizer verdades, seu prazer em ser quem é, sem precisar ser aceito por todos. E nesse reencontro, algo começa a mudar. Você começa a se incomodar com o que antes aceitava. Começa a dizer não sem culpa. Começa a sair de relações que te adoecem. Começa a assumir escolhas que assustam os outros, mas te libertam. Começa a se colocar no centro da própria vida. E isso, para o mundo, pode parecer um pecado. Mas para a alma, é redenção. Porque finalmente você parou de se trair. E quem para de se trair, começa a viver. Não uma vida perfeita, mas uma vida com alma, com presença, com verdade. E sim, isso vai assustar quem se acostumou com sua submissão. Vai incomodar quem só sabia te amar enquanto você se anulava. Vai provocar reações, julgamentos, afastamentos. Mas também vai abrir espaço para algo novo. Relações que te veem de verdade. Conexões sem manipulação. Amor sem chantagem emocional. Expressão sem medo. Presença sem performance. Jung dizia que o caminho para a totalidade passa pela escuridão. E é verdade. Você vai precisar caminhar por dentro da sua própria noite. Vai ter que encarar seus fantasmas, suas vergonhas, suas sombras, mas não para destruí-los, e sim para compreendê-los, porque eles guardam as partes de você que você exilou, e só quem recupera o exílio se reconcilia com a alma. O colapso, então, não é fraqueza, é força. A força de quem não aguenta mais viver dividido, de quem está pronto para se reunir por inteiro. E esse inteiro inclui o que você foi ensinado a negar: sua raiva, seu desejo, sua dor, sua potência. Inclui sua humanidade crua. E essa humanidade, quando aceita, vira cura. Porque ninguém se cura sendo perfeito. As pessoas se curam quando se assumem reais. Então, se você está colapsando, não se culpe. Se escute. Porque talvez esse seja o momento em que sua alma finalmente está sendo ouvida. Você não precisa de um novo método, nem de mais um manual de como ser uma pessoa melhor. Você não precisa de conselhos, de promessas, de metas para vencer na vida. Você precisa de si, de verdade, daquilo que você abandonou tentando se adaptar, daquilo que você escondeu tentando ser aceito, daquilo que você sufocou tentando manter a paz. O que você mais precisa não é melhorar, é se encontrar. E esse reencontro não acontece pela luz. Acontece pela queda, pela crise, pela dor que ninguém entende, pela solidão de não caber mais onde você costumava sorrir, pela sensação de estar traindo o mundo só porque começou a se escutar. É aí que nasce o processo de individuação. Carl Jung dizia que individuar-se é se tornar aquilo que se é, e não o que os outros esperam que você seja.
É um caminho solitário, sem garantias, sem roteiro, sem aplausos, mas é o único caminho onde a alma se sente viva, porque tudo o que não é você vai ficando para trás: o personagem, o papel de boazinha, a fantasia de perfeição, a necessidade de aprovação, a adoração por harmonia a qualquer custo. A ilusão de que ser amado depende de se anular. Tudo isso começa a morrer. E no lugar, algo começa a nascer. Algo mais bruto, mais real, menos plástico, menos bonito, mas mais íntegro. Você começa a fazer escolhas que não agradam todo mundo, mas que te libertam. Começa a se ouvir antes de se explicar. Começa a se posicionar antes de ser aprovado. Começa a reconhecer o que sente sem precisar justificar. Começa a agir por impulso do coração, não por medo de rejeição. E isso te transforma. A sua energia muda, seu olhar muda, sua voz muda, sua presença muda. Você deixa de ser previsível, deixa de ser o que agrada, deixa de se encaixar nos moldes, porque agora você respira por dentro. Não está mais tentando sobreviver, está vivendo, com alma, com sombra, com verdade. E sim, isso vai parecer um pecado, vai parecer ousadia demais, egoísmo demais, liberdade demais, mas é só autenticidade, é só vida sem censura, é só a sua alma dizendo: chega. Chega de fazer tudo certo e se sentir vazio. Chega de pedir desculpas por existir. Chega de sacrificar a essência pela aparência. A sua alma não quer mais ser boazinha, quer ser inteira. Quer ser inteira mesmo que isso assuste, mesmo que isso irrite, mesmo que isso faça pessoas se afastarem, porque as pessoas certas não vão se afastar. As pessoas certas vão reconhecer sua verdade e dizer: até que enfim. A individuação não te leva à perfeição, te leva à verdade. E a verdade inclui o caos, inclui os impulsos, inclui as feridas, inclui o orgulho que você não assumia, a vaidade que você escondia, o desejo de ser visto, a raiva acumulada, a coragem reprimida, a intensidade negada. Tudo isso que parecia pecado começa a ganhar novo nome: potência. E quando você acessa essa potência, você não quer mais voltar atrás, porque agora você sente. Agora você respira com profundidade. Agora você fala e sua voz vibra. Agora você age e não se desculpa por agir. Agora você vive. Não é mais sobre se encaixar, é sobre se expressar. Não é mais sobre agradar, é sobre respeitar. Não é mais sobre evitar conflitos, é sobre ser fiel a si mesmo. A sombra vira aliada, o corpo vira bússola, a raiva vira limite, o desejo vira direção, o medo vira alerta, não prisão. E tudo o que antes te parecia errado, agora faz sentido, porque você entende. O que o mundo chama de pecado muitas vezes é só a coragem de ser quem se é. E só quem ousa pecar contra a persona é capaz de renascer em verdade. A vida não quer que você seja bom o tempo todo. Quer que você seja inteiro, porque é na inteireza que nasce a presença. E é na presença que existe cura. Cura para o corpo, que não precisa mais carregar tanta tensão. Cura para a mente, que não precisa mais calcular cada palavra. Cura para o coração, que pode pulsar com liberdade. Cura para os vínculos que podem acontecer sem manipulação. Cura para a alma, que finalmente se sente viva dentro de você. E essa cura não é linear. É um processo, um renascimento. Um convite diário a escolher a si mesmo mesmo quando o mundo exige outra coisa. Mas a cada escolha por si, a alma agradece. A cada limite imposto, a energia volta. A cada sim verdadeiro, o corpo se expande. A cada não libertador, o coração respira. Ser um pecador, então, é só um nome simbólico para quem teve coragem de rasgar a máscara e se olhar no espelho, de encarar a sombra e dizer: eu te reconheço. Você também é parte de mim. E nessa aceitação, começa a paz que nenhuma obediência jamais trouxe. Você passou a vida tentando não errar, tentando ser tudo o que esperavam, tentando ser digno do amor que nunca foi incondicional. E agora talvez você entenda:
Não é sobre merecer amor, é sobre parar de se abandonar por ele. O maior pecado nunca foi sentir raiva, ou desejar demais, ou pensar em desistir. O maior pecado foi ter se traído tantas vezes em nome da aceitação. Foi ter se calado quando a alma gritava. Foi ter se moldado até não se reconhecer mais. E agora é hora de fazer o caminho de volta. Voltar para a sua sombra, para os impulsos que te assustam, para os desejos que você aprendeu a esconder, para os sentimentos que você reprimiu para parecer evoluído. Voltar para o que você é sem censura, sem filtro, sem performance. Porque só quando você aceita tudo o que é, a cura começa. Carl Jung dizia: prefiro ser inteiro do que ser bom. E é isso. Não se trata de ser bom. Se trata de ser verdadeiro. Porque a verdade cura. A verdade integra. A verdade liberta. Ser um pecador no sentido simbólico é simplesmente parar de mentir para si mesmo. É parar de fingir que não sente, que não quer, que não sofre, que não falha. É parar de vestir pureza quando o peito está em guerra. E é nessa nudez que a alma se reconecta. É nesse encontro com o que foi excluído que você volta a existir com presença, com corpo, com potência, com vida. Então sim, talvez seja a hora de ser um pecador, de quebrar as regras da obediência cega, de romper com o moralismo que adoece, de abrir espaço para a raiva justa, para o desejo que move, para o limite que protege, para a coragem de ser inteiro. E se esse texto encontrou algo em você, se doeu, se libertou, se acendeu, comente aqui embaixo: eu escolho ser inteiro, para que o mundo veja que a gente não quer mais fingir, que a gente não vai mais esconder a alma só para caber, que a gente está pronto para viver com sombra e tudo, porque no fim não é sobre ser santo, é sobre ser real, e o real mesmo imperfeito sempre transforma.